Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Sabe, Paulo Júnior, naquele site, aquele site, o Netflix, né? Site de... Oh, meu Deus do céu, tô errando o seu mic, esse aqui. Agora sim. Sei. Streaming, né? Site de você assiste as coisas. Tem um documentário sobre George Harrison. Uhum. Essa música da abertura do meu time de botão, que chama Wah-Wah, né? Wah-Wah! Que ele escreve meio que na época de litígio ali com a banda, que ele acha que ninguém presta atenção no que ele fala. Então Wah-Wah é uma espécie de blá-blá, entendeu? Não tem como ouvir mais, cara. A música está interditada. Para mim, acho que para você também. Também. Não consigo mais ouvir um disco normal, assim, num documentário que é muito bom, viu? Se você tiver 3 horas da sua vida para assistir, porque é longo, dividido em 2 partes. Poucas coisas na minha vida fizeram eu parar 3 horas. Jogo de futebol tem 1h30, o filme tem 1h30, teatro longo. Tem 1h30. Acho jogo de futebol longo. Podia ser um pouquinho mais... Podia. Mais sucinto. Um pouquinho mais sucinto. Você tá bom? Aliás, vamos falar hoje de um jogo... Nossa... um jogo que podia ter sido 20 por 20, né? Podia ter sido 20 por 20, um jogo... É brincadeira o quanto se arrastou, né, esse jogo. Um grande equívoco colocar uma final de Copa no horário do meio-dia, no verão do hemisfério norte. A gente tem ouvido por aí nas ruas que falta clima de Copa na merda da cidade da Copa, não sei o que, e em São Paulo e no Rio, que não tem a Copa, que falta a rua. Então vamos falar um pouquinho de clima de Copa. E assim, quando você reclama de uma coisa que você participa, é igual o trânsito, né? Você é o igual o cara que tá no carro reclamando do trânsito, né? Então pinta a porra da rua, meu. Não enche o saco, né, velho? Porra, tá sem clima. Não consegue, as pessoas não estão conseguindo trocar ideia. As pessoas estão conseguindo no boteco trocar uma ideia com um desconhecido. Você não pode ir com a camisa de outro time, que o cara não gostou do teu time, vou ganhar, não tem mais nada. Eu não consigo ver minha afilhada, viu, Paulo? Eu não consigo ver, assistir, não consigo ir. A gente mora em São Paulo, tá todo mundo retardado, tá pensando em pintar a rua, pinta lá, meu, sabe? Dá bom dia, boa tarde, boa noite pras pessoas, né? Atravessar a rua, dá um joia pro carro que te deixou atravessar, né? Apesar de eu não ser a pessoa também mais doce do mundo, eu tenho tentado fazer um mundo melhor ao meu redor, apesar de eu sempre chegar no supermercado e ter que dar 6 nãos, né? Até a hora que eu... pesado. Aliás, não sei se... Tô meio Fernando Toro, hein, mas... pagar em dinheiro tá parecendo coisa de ET, né? Eu não sei se é a crise... Você dá uma nota de 50, assim, num Big... É foda, louco, né? Eu já passei por isso até outro dia aí, era nota de 100, né? O pessoal fala, puta, não é que você tem um troco, não tem troco? Hoje em dia você dá uma de 50, já é a mesma coisa. Sim. Em alguns lugares até de 20. E eu acho que sobre o clima de Copa, já que é nosso último programa antes da Copa também. A minha opinião, dividida em 2 partes. Uma, acho que o clima de Copa vem com muitas razões para isso, diminuindo a cada Copa. Acho que 2014 é fora da curva por ter sido aqui. Por ter sido aqui, claro. Acho que a Copa vem perdendo a sua importância. E aí a gente tem que pensar, né? Se vale a pena parar o mundo para ver os mesmos caras jogando com outras camisas? Né? A gente já viu esses caras já. A gente assistiu os 450 jogos da carreira do Neymar ao vivo. Preciso mesmo pintar a rua para ver mais 7, né? Então acho que tem uma irrelevância dos motivos do evento. O evento está se tornando mais irrelevante. E o segundo ponto é que estamos na merda, né, meu? O país tá... não é meio constrangedor ser muito feliz e eufórico também, né? E não é... Cada um na sua também tem um pouco de sentido, né? E não é muita surpresa que as pessoas estejam sentindo falta do futebol
do futebol que não é o jogo, né? Dos temas correlatos ao futebol em si, ao jogo, Sim. ou seja, pintar a rua, tudo mais, justo no momento em que só passa e não para de passar o jogo em si. Pois né? é. O espetáculo do futebol sempre foi insuficiente sozinho, isoladamente. Então ele sempre precisou do ambiente, da atmosfera da arquibancada, sempre precisou também de uma certa solenidade, uma certa liturgia, um certo mistério, né? Aquela história do quase nu, do quase nu artístico contra o nu explícito, né? É isso. E o futebol hoje se tornou realmente um obeso na nossa televisão, uma coisa para lá de saturada, que naturalmente vai perdendo o seu valor porque perde comunicação com as outras, com seus outros fomentadores, né? Quer dizer, o futebol precisava da fantasia também. E a Copa do Mundo não te dá nenhuma possibilidade de fantasia, não há nenhuma curiosidade sobre o que pode acontecer na Copa do Mundo, né? Ela está reunindo os jogadores, né? Majoritariamente, a principal liga é a inglesa, que não por coincidência os 10 jogos da rodada passam, né, para a nossa TV, ou seja, não há grandes atrativos de fato para você parar sua vida para ver esses jogos. Acho que tem uma perda de relevância aí. E tem que ver o que o futebol quer da vida, né? Porque se for virar essa Champions League aí do Clube do Bolinha, o principal torneio do mundo, aí vai fazer menos sentido ainda a Copa do Mundo. Apesar de que... já tô me alongando, né? Mas os sul-americanos ainda se importam, né? Com a seleção. Eu tava pensando hoje, o Iniesta, né? Ele se despediu do Barcelona, foi ovacionado... O Barcelona é muito importante para ele, foi reconhecido, Copa do Rei, última Champions League, e tá na Copa. Eu não consigo imaginar um jogador brasileiro, ou argentino, ou uruguaio, fazendo todo esse cerimonial antes da Copa, né? Acho que o fato desses caras estarem lá desde muito jovens cria um valor maior da Copa que tem para os europeus. Acho que pro Iniesta é mais importante sair bem do Barcelona do que ganhar a Copa. Acho que o clube é mais importante que a seleção. Para os sul-americanos, acho que a seleção ainda é muito importante, que é o dia que ele lembra de onde ele veio, né? O europeu não precisa da Copa para lembrar de onde ele veio. Enfim, meu palpite aqui vai ser uma Copa muito amarrada e que eu não sei, e que as pessoas têm que estar preparadas para isso, que geralmente é o que acontece, né? O Brasil do Tele quase perdeu na estreia em 82 para a União Soviética. Perdia de 1-0 até perto do fim. O Brasil de 94 empatou com a Suécia. O Brasil de 98 perdeu para a Noruega. A Copa é dura, né? São raros os jogos fáceis. Então acho que vai ser mais uma Copa de jogos muito duros. E seguimos. Assim como o futebol é majoritariamente um esporte de partidas esteticamente horrorosas, paupérrimas. A Copa do Mundo deveria ser um lugar onde você só encontra o filé, mas resolveram fazer uma Copa com 32 times. Então a gente vê aberturas de Copa como a que a gente verá. Eu estou falando antes, eu tenho certeza que não será um bom jogo com o Panamá. Panamá vai ter um jogo no grupo da Bélgica, Inglaterra, Panamá e... Ai, sempre me dá esses braços. Deixa eu pegar aqui. E um clima... Panamá... E a padronização do ambiente, Panamá, né? E Tunísia, né? Na terceira rodada. E a padronização do ambiente, né? Outra Copa de estádios todos iguais. Enfim, né? Não tem como não ser meio chato, né? Porque a gente gosta muito do troço e ele tá ficando mais miado. A verdade é essa. Agora, concordo com você, que esse papo de não tem clima de Copa também uma rede social, o que é um saco, quer, né? Onde a gente quer chegar, né? Mas, que queres, meu amigo, minha amiga, Central 3? Vamos fazer uma pequena contribuição ao clima de Copa, se é disso que se trata a bagaça. O meu time de botão vai voltar 3 dias no tempo em relação à final da Copa de 94, a final do Tetra, Brasil e Itália em campo.
uma narrativa ali construída sobre a revanche de 82, 12 anos depois do desastre de Sarriá. O Roberto Baggio com a coxa zoada, vai jogar ou não vai? A seleção brasileira ali com o Branco no lugar do Leonardo, vai jogar o Zinho mesmo ou vai o Raí? Talvez o Mazinho saia. Enfim, uma pequena lembrança do que era o preparativo especial no país para um jogo aguardado por 24 anos. O Brasil de volta a uma final de Copa do Mundo. O time de Botão vai, portanto, falar desses dias. A final foi em 17 de julho de 1994, em Pasadena, Los Angeles, Estados Unidos, América do Norte, América, planeta Terra, Sistema Solar. Na cidade do jogo, 970 graus Celsius na sombra, mas não tinha sombra. E o jogo disputado por volta de 12 horas, horário local. Num jogo em que o Romário perde os gols que perdeu, não dá pro jogo ter sido bom mesmo. Não fosse a seleção do Parreira a jogar a final da Copa de 94, provavelmente o principal assunto no Brasil seria a nova moeda. A gente estava em tempos de real. Real entrou em vigor em 1º de julho daquele ano, portanto, no meio do pagode, no meio da Copa do Mundo dos Estados Unidos, mais precisamente ao final da fase de grupos. Mas tiveram aquelas semanas de transição, né? De transição, você tem que pegar o seu papel e trocar pelo outro papel. Era uma loucura, né? Não vai mais mudar, né? Tá com cara que vai ser isso mesmo, né? Com 2 semanas de novas cédulas, moedas, valores e contas, o Brasil recorria aos meios de comunicação para ouvir especialistas, para entender como agora as pessoas poderiam fazer as contas, planejar um novo momento das vidas, calcular seus gastos. E o país, por sinal, estava em plena corrida presidencial. O presidente era o Itamar Franco, que sucedeu o Fernando Collor, que caiu diante do impeachment, e o Plano Real servia como principal plataforma de um nome especificamente, Fernando Henrique Cardoso. O FHC já polarizava o topo da briga diante de Luiz Inácio Lula da Silva. O cenário era esse: o Lula como oposição, como novidade, e o FHC com a bonança dos louros do Real como seu portfólio. Durante a Copa, a Datafolha lançou uma pesquisa presidencial, né? 34% dos votos estavam com Lula, 25% com FHC. O Lula estava 9 pontos à frente do FHC. Portanto, na pesquisa anterior, feita ainda antes do Plano Real entrar em vigor, a diferença tinha o dobro do tamanho. O Lula tinha 17 pontos percentuais a mais que o Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, o movimento da entrada da nova moeda mudou rápida e drasticamente a corrida presidencial, já que o Fernando Henrique Cardoso tinha ali ares de paternidade em relação ao plano real, que mudava a realidade do país. Lá atrás, nessa mesma pesquisa, estavam os retardatários de peso, 7% de votos para Leonel Brizola, outros 7% para Orestes Quércia. O ministro da Fazenda se chamava Ciro Gomes e o técnico da seleção brasileira se chamava Carlos Alberto Parreira, a quem a imprensa a imprensa nacional já cravava, como aconteceu logo após a Copa de fato, que se apresentaria o Parreira ao Valência da Espanha, seria o técnico do time espanhol, um time que tinha planos ambiciosos a médio prazo e que teriam no futuro próximo, além do Parreira, um tal de Romário no seu elenco. Eles levaram outros brasileiros como Viola, Marcelinho Carioca, jogadores que misteriosamente tiveram problemas com a saudade do feijão naquela cidade. O Parreira era mais odiado do que o Lula, naquele momento pelo menos, mais odiado que o Fernando Henrique Cardoso, com certeza, e mais odiado que qualquer outro ser humano na República Federativa do Brasil. O técnico que fazia a seleção conseguir resultados, seja lá como fossem, chegava à decisão da Copa dali com uma interrogação sobre si. Ele chegava à decisão com a carne marcada pelo chicote da opinião pública. E aí eu tive que abrir aqui, viu, Leandro e a mim, matéria de 3 de junho de 2005.
pelo Paulo Cobos, um querido editor, um cara muito bom, com um faro muito bom, que faz para mim o melhor título e o melhor lead da história do Caderno de Esportes da Folha. Único livro de Parreira, o teórico do futebol, é plágio. E a primeira linha, Carlos Alberto Parreira, um dos teóricos mais aclamados do futebol, faz suas as ideias de outros. Bonito, né? Bonito e pouco lembrado, né? Infelizmente. Durante a Copa de 94, voltando então, tinha do lado de lá um cara conhecido, um cara famoso, Roberto Baggio. Ele era o principal jogador de ataque da seleção italiana, mas estava com um incômodo severo, pesado na coxa. Ele acabava sendo a principal notícia nos treinos da Azzurra, que passou a Copa acompanhando a lesão do Baresi. O Baresi vinha machucado, parecia pronto para ir para a final, e o Baggio, os boatos vinham dizendo, parece que ia ficar guardado para entrar no segundo tempo, e olhe lá, Baggio baleado, Baresi se recuperando para a grande final. O André La Rosa, o jornalista lá em Roma, conseguiu entrevistar o Paulo Rossi, o vilão brasileiro de 82, o atacante que fez os 3 gols na vitória da Itália na tragédia do Sarriá, e ele voltou a jogar o favoritismo para o lado do Brasil, assim como tinha feito 12 anos atrás, em 82. Ele lamentou também que a Itália dependia muito do Baggio, o que reforçava a interrogação do lado de lá da final, com outra prova, num famoso fala-povo feito lá em Roma pelo mesmo jornalista, o que se via era uma capital italiana serena, receosa. O pessoal estava, como diria o outro, cabreiro, com a final que seria jogada no domingo, Itália e Brasil. A gente vai ouvir, para começar os trabalhos de áudios aqui, o Parreira e o Romário falando sobre essa história do Baggio, né? Parece que não vai jogar, parece que a dor é séria, nenhum nem outro mostraram-se muito preocupados, um pouquinho de arrogância que o futebol brasileiro sempre teve, afinal de contas. Nós não estamos preocupados com a presença ou a ausência do Baggio. O importante é nós nos prepararmos para ganharmos o jogo, independente de quem a Itália coloque em campo. Eu preferi ele fora, eu como brasileiro. Mas, por outro lado, como amante do futebol, para quem gosta de ver realmente o grande futebol, seria mais interessante o Brasil tetracampeão com o Baggio em campo. Essa entrevista do Romário, viu, Paulo, foi feita numa praia, na véspera da final da Copa. Depois a gente conta sobre como que o Romário vai parar numa praia, numa véspera de final de Copa. Márcio Santos, do lado brasileiro, também falou naquelas grandes entrevistas nas folhonas de jornal, né? Que coisa deliciosa. Que maravilha, né? Ele falou na sexta, saiu no sábado, que desconfiava desse papo de que o Baggio estava machucado. Para o zagueiro, a preparação seguia a mesma e ele cravava: não, eu estou me preparando para marcar o Baggio. E ele desconfiava até de que o atacante tinha algum tipo de incômodo. Ele achava que o Baggio estava mais do que baleado, ele estava zeradaço e fingindo lesão. O Márcio Santos tinha 24 anos na época. Voando. Era o zagueiro do Bordeaux, da França, e se tornou titular da seleção após os cortes de Ricardo Gomes e Ricardo Rocha. Ele tinha propriedade para falar de lesões de verdade naquela competição. Portanto, já que a sua história na Copa passou pelas lesões de 2 dos seus companheiros. Márcio Santos, São Paulino roxo, família São Paulina também. Ele voltaria da Europa perto da outra Copa, né? Perto da Copa de 98. Achou que jogando no São Paulo ele ficaria mais perto da Copa da França, mas isso não aconteceu. Teve um jogo contra o Corinthians que ele sente a coxa, né? Teve. Mirandinha põe na frente e ele para, né? E aí não teve fair play, né? Não teve. Foi pro gol. Pô. Gostava do Mirandinha, viu? Gostava também. Olhando para trás, para antes da Copa de 94, o Márcio Santos era cria do Novo Horizontino, teve uma ascensão meteórica no interior do estado de São Paulo e antes de se firmar na zaga, chegou a jogar como volante, quase um meia, quase um 8 ali. O Parreira não o chamou ao longo das eliminatórias. Nessa entrevista pro jornal, o Márcio Santos também fala que achou que não ia mais ser chamado, mas lá estava ele ao lado do monstruoso Aldair, os dois pensando em como parar o Baggio. Os dois juntos, antes da Copa, só tinham jogado um jogo contra a Islândia,
nos preparativos. Ali um jogo que foi em Florianópolis, um jogo que o Ronaldo, inclusive, carimbou no seu passaporte para a Copa. Antes da Islândia virar moda, né? Antes da Islândia virar moda. E se havia um debate de bola e campo brasileiro receoso a respeito da final e da campanha como um todo, muito desse debate passava pela dupla de zaga, que o Brasil cismava que não era tão boa quanto de verdade era. Pra você era? Pra mim era, porque o Aldair era um absurdo de jogador e o Márcio Santos um ótimo jogador. Muito bom. Além de Baggio e Baresi baleados, a Itália também lamentava que jogou a semifinal do outro lado do país, atravessou os Estados Unidos, fez uma viagem que o Brasil não precisou fazer. O Brasil já jogou sua semifinal diante da Suécia em Los Angeles. Mais que as 5 horas de avião, o fuso dentro do país também atrapalhava, machucava o elenco italiano. Para o jornalista Mário Magalhães, enviado da Folha, confere? Sim. Parreira afirmou que não imaginava que uma seleção exausta como aquela teria alguma surpresa do ponto de vista de escalação, de estratégia. Parreira dizia que sabia exatamente como a Itália jogaria, com ou sem Roberto Baggio em campo. O Parreira, nessa entrevista ao Mário Magalhães, cravou também que, como ele tinha 5 Copas do Mundo no colo, não seria uma socialite, um comediante ou uma banda de rock que lhe diriam o que fazer ou não, e que o seu legado à seleção era mostrar que organizar um time de futebol era importante e necessário, algo que, segundo ele, o Brasil não gostava de fazer. Vale dizer que, quando ele cita aí as socialites, os comediantes, ele está falando muito de Cacete e Planeta e de gente que na Copa do Mundo todo mundo dá opinião mesmo e tem que dar. Tem que dar. A Narcisa Tamborindeg tinha que ter opinião sobre o Felipão. É lógico. A Marília Gabriela tem que querer o Fernandinho ou o Paulinho. E racionalidade é para departamento de futebol. Torcedor tem que falar qualquer merda. Aliás, esses dias uma senhora me disse na padaria se o Fred era o Fred. Não, é o outro Fred. Isso é Copa, pô. Isso é Copa. E viva Bussunda, que morreu no meio. Bussunda. Ele morreu no meio da Copa de 2006, né? Morreu na Alemanha, inclusive, trabalhando o Bussunda do Cacete Planeta, mas muito mais do que o Cacete Planeta. O Bussunda de chiclete com banana, né? Muito bom. Um dos bons aí que morreu em meio à Copa do Mundo, que deve ser muito chato morrer no meio de uma Copa do Mundo. Para o Parreira, aquela Copa... Depende da Copa, né? Sim. Eu queria morrer no meio da Copa de 22. Pouco cedo, acho também. Tá logo ali. Mas é que a Copa do Catar vai ser tenebrosa, Paulo Júnior. Acho que essa é a última, né? Acho que é. Pois é. O Parreira falou que a Copa de 94, da qual ele fez parte, ele não trouxe grandes novidades táticas e parte do jogo... assim, ele era muito criticado por ser... teoricamente defensivista, né? Mas ele, na verdade, achou que era a Copa, não ele, que estava para baixo do ponto de vista ali de novidades táticas. Vamos ouvir o Parreira falando para uma TV portuguesa. Vejam vocês. Isso é difícil para o Brasil. 24 anos depois, nova final. Confronto com italianos que Carlos Alberto Parreira, técnico, acompanhado de Vídeo Toledo, médico, e Zagal do corpo técnico, repetem. A gente aguardava enfrentar uma grande equipe na final. Sabiam que se não fosse a Itália, seria a Alemanha ou a Argentina. Coube a Itália, que cresceu na hora certa da competição. Não começou bem, mas cresceu na hora certa. Tem uma grande equipe, tem todo o peso de uma tradição de tricampeão do mundo. E, portanto, o torcedor do mundo todo vai ser privilegiado com uma grande partida. Num jogo entre duas grandes equipas, o peso dos talentos poderá ser decisivo. Vai ser um jogo, um confronto entre duas grandes equipes. E, evidentemente, que as individualidades podem definir a partida. Agora é aprimorar alguns pormenores. O título para os brasileiros tão desejado está a 90 minutos de jogo. A boa disposição é evidente. Eu acho que contar com um grupo que na maior parte já ganharam grandes títulos importantes, dá um astral de time campeão, né? de espírito de campeão. E isso agora a gente vai tentar passar para a Copa do Mundo, que é uma competição especial. Alô, alô, torcida do Brasil. Alô, alô, goleiros do Brasil. É o timinho, a seleção, que desse jeito não vai dar não. Cuidado com o ataque do Equador.
chamar o Tele Santana. Tele Santana. E tome moedinha no Oliveto. É um monstro. Vamos contextualizar isso, Paulo? Precisa, né? Por favor. Eu só preciso da minha tela de volta aqui. Opa, beleza. Era normal naquela época, assim como os jornais em papel, né? As rádios eram muito fortes, muito mais fortes do que são hoje. E as paródias que as rádios faziam eram um sucesso que extrapolavam ali, realmente iam pro fala-fala ali das ruas, a molecada levava pra escola, as pessoas cantavam mais as paródias às vezes do que as músicas. E essa canção era do Jorge Benjor, né? Estava estourada ali de sucesso naquela época no Brasil, no começo dos anos 90. E a Rádio Transamérica, ao longo das eliminatórias, espinafrou o Parreira, fez essa versão que a gente ouviu aí, pedindo Tele Santana, pedindo para tomar cuidado com o ataque do Equador. E era isso que o Parreira se referia dias antes da final aos comediantes ou bandas de rock que enchiam o saco dele. Justiça seja feita à Transamérica, que o Parreira ficou muito bravo com essa paródia. E quando o Brasil fez 6-0 na Bolívia, né, jogando no Recife, em Recife, um totó, a Transamérica fez a mesma paródia, a mesma música, mas uma paródia elogiando o Parreira, pedindo pro Parreira ficar, pedindo desculpa e tudo mais. Tá desculpado? Não, o Parreira, pra mim, jamais. Nessa matéria aí de Portugal, a gente ouviu no final o Raí, né, que estava cotado para ir para o jogo, mas na sexta-feira de noite foi colocado de vez no banco de reservas. O Mazinho estava confirmado para seguir no time, decisão de Parreira e Zagallo. Zagallo, inclusive, que ainda não foi citado aqui no programa, mas na Folha de São Paulo da véspera, numa prévia do Vocês Vão Ter Que Me Engolir, que ele soltaria anos depois, ele disse, abre aspas para o Zagallo, muita gente não gosta de mim, mas quem não quiser me engolir a seco, que me engula com Coca-Cola. Era o velho Lobo já contando vantagem, dizendo que era sua quarta final de Copa, aquela coisa toda, e no fim das contas o Parreira pensava, né? O Parreira fazia o tipo do cérebro, e o Zagallo era o responsável pelas bravatas, né? Por sair falando. Era a rainha da Inglaterra. Da seleção brasileira, inclusive no dia do jogo ele saiu com aquele quero ganhar de 1-0 com um gol de mão, que hoje seria detonado, né, pelos analistas. Que coisa é essa? O Zagallo falava qualquer coisa. E em 94 se notabilizou pelo só faltam 4, só faltam 3. Eu não gosto. O personagem Zagallo, eu respeito muito o senhor, né, que foi um grande atleta, um técnico de sucesso, de respeito, não só na seleção, treinou tudo que é time no Rio de Janeiro e tal, mas o personagem Zagallo, olha, deixa pra lá. Parreira e Zagallo, dupla. Mas era bom de bola, hein? Bom de bola. Opa. O primeiro Luan, né? O primeiro Luan. Ou o primeiro Jorge Henrique, depende do lado que você é da cidade. A dupla Parreira e Zagallo, que tanto lutou contra uma força da natureza chamada Romário Faria dos... Romário Faria do... Romário do Faria. Santos Faria? Romário Faria. Que é um erro também, porque o Romário nunca faria. Romário de Souza Faria. Romário de Souza Faria. Que você faz, né? Faz, né? Romário faz. Romário fez muito gol e muita cagada depois com terno e gravata. O Romário estava aleijado do processo brasileiro para a Copa do Mundo, muito por convicções pessoais dessa dupla, o que eles pensavam sobre comportamento, valores, tudo mais, e o Romário ficava de fora. No dia seguinte à classificação brasileira para a final, o Romário deu um pulo num barzinho de Los Angeles, algo fora da programação de folgas que a seleção brasileira tinha. O Mustafa Contursi, presidente do Palmeiras, chefe da delegação brasileira nos Estados Unidos, não sabia desse pulinho do Romário, mas ele também não duvidou do repórter que foi perguntar para ele. Fala, cara, e essa coisa do Romário no bar? Ele falou, não estou sabendo disso, mas se você está me falando, então que pena que ele está no bar. Mas, de fato, ele estava, muitos americanos viram, tiraram foto, pegaram autógrafo, era a época dos autógrafos, né?
Tinha muito autógrafo nessa época. Passou esse negócio do autógrafo, né? Passou. Cara, que loucura, né? E o Romário não fez nada demais no fim das contas. Dizem que sequer bebeu, apenas deu um rolê mesmo. Meteu óculos escuros e foi dar um rolê tal qual Pelé deu em 58 por Estocolmo. E Paulo Júnior tem em sua casa um quadro do rolê do Pelé em Estocolmo, né? Loucura esse rolê, hein? Que rolê, né? Nossa. A gente com o time de Várzea dar um pulinho em Florianópolis já fica você tá pau da vida. O Pelé é um negócio de louco, né? Eu sou pelezista, você sabe disso. Esse aí não entendemos até hoje. Hoje a gente fala essa coisa de lapidar o jogador, né? Não, mas o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Pelé, meu... O auge do cara foi dos 17 aos 32, velho. Não teve, ninguém lapidou. Não é que na categoria de base já fazia muito gol. Com 16 anos é paulistão, bichão. Que loucura o Pelé, hein? Eu queria estar lá em 58, hein? Eu queria estar lá. Somos dois. Eu preferia estar lá do que em Pasadena, com certeza. Não era segredo para ninguém que havia uma lei para o Romário e uma lei para o resto do elenco. Seja na carga de treino, no dia a dia ali, o Romário pouco treinava, seja na recolha dos atletas aos seus quartos no hotel. O Romário ficava zanzando pelo hall, pelos corredores, tudo mais. Na última tarde de folga da seleção antes da final, essa no regulamento mesmo, o Romário saiu de novo, mas não foi para nenhum bar, ele foi para a praia, ele foi dar um pulinho na praia de Los Angeles, onde prestigiou um jogo de futebol de areia, estrelado por Cláudio Adão, Júnior e Edinho. Eles estavam trabalhando forte ali na popularização do beach soccer e pediram pro Romário uma moral, né? Coisa. Parece hein? Lá, porque vai dar aquela manchete boa pro beach soccer. Hoje viraram tudo comentarista. Tudo comentarista. Podia estar vivendo de beach soccer em Los Angeles. Podia estar até hoje lá. Inclusive, o Cobb Jones jogou esse jogo com o Cláudio Adão, o Cobb Jones que tinha acabado de jogar contra o Romário na Copa do Mundo, nas oitavas de final. Vale destacar também que o Romário pintou na praia com um boné e uma camisa da Brahma. Acho que foi a primeira que ele pegou na gaveta, né, Paulo? Eu acho que foi uma... Ou dormiu com ela, né, depois do almoço, aí já foi direto, né? Outro sinal dos tempos é que Johan Cruyff, técnico do Barcelona, clube que Romário jogava à época, assinou uma coluna na Folha de São Paulo analisando a seleção brasileira e há 2 dias da final analisou Romário como impossível de ser criticado. Algumas lendas sobre os dois no Barça foram alimentadas até pelo baixinho, mas no fim das contas a verdade nua e crua é que o técnico do Barça era um admirador profundo do futebol do Romário, inclusive elogiou Parreira na sua última coluna de Copa do Mundo. O Cruyff curtia aquele time e curtia muito o Romário, né? 2 personalidades fortes, mas se o cara te dá resultado no campo, não tem por que você virar a cara, né? Não tem, não é o caso. E assim, o Cruyff, de personalidade marrenta, o Cruyff entende, né? Até porque ele tem espelho em casa, né? Ele tem espelho em casa. Tá louco. Quem é o Cruyff para falar de que o Romário era marrento? Sábado, véspera de final de Copa, sai assim a capa da Folha de São Paulo. Parreira quer time cauteloso para atacar só no segundo tempo. Uma manchete um pouco maliciosa ali, porque o povo queria mais, era uma fagulha ali de Parreira retranqueiro para sair xingando o cara. Logo você vira a página, né, na página 2, tinha uma crônica do Tele Santana, o cara que fez sombra aí por algum tempo ao trabalho do Parreira, e que o povo queria de volta. Na sua crônica, o Parreira torcia para que a Itália não parasse o Romário, óbvio, insinuando, e aí vinha a cutucada, né, que o talento do Romário era a única saída que o Brasil tinha para conseguir a Copa, ou seja, não é uma questão tática, não é uma questão do que o treinador pensou. É o talento do Romário e só. No campo tático, a discussão envolvia o papel do Zinho. Já que estava confirmado que ele ia jogar ao lado do Mazinho no time titular naquela final, era importante saber se o Zinho ia ser mais um 10 ou mais o 8 que as pessoas, infelizmente, carimbaram como enceradeira, né? Craque. Um craque. Agora, se ele seria um cara que daria um pouquinho mais de cadência ou um pouquinho mais de agressividade ao time, essa era uma questão da página tática ali do jornal da Folha de São Paulo, viu, Paulo? E aí eu faço um parênteses,
Porque olhar Jornal Velho e encontrar o esforço de jornalista para falar de tática, porque hoje a gente vê, hoje tem uma discussão meio boboca, mas também necessária, sobre especialistas táticos dentro do jornalismo esportivo que reivindicam uma espécie de respeito que eu não sei exatamente se falta. Eu não sei se tem tanta falta de respeito à parte tática da visão do futebol. E quando você vê um Jornal Velho, você encontra parte dessa resposta. Sempre teve análise tática. Acontece que em 94 não tinha um mapa de calor, né? Você tinha poucos instrumentos para analisar a coisa tática. era mais orgânica, né? Exato. Você vê lá de cima e toma suas decisões, né? Exato. Então você tinha menos ciência para você analisar uma questão tática ali. E isso... Você precisava ver o jogo e tomar sua decisão se você acha que o lateral correu muito ou não. É isso Agora aí. Você não precisa mais ver o jogo para saber que lateral correu mais, né? É isso aí. E ainda em 94 até tinha ali números de quantos passes errados, chutes a gol. Mas posicionamento, não. Você tinha que ver o jogo e ponto. Para você falar que o Zinho ia ser mais ofensivo ou mais recuado, você tinha mesmo que bancar a coisa e você não tinha o tape passando nas 3 ESPN, nas 50 e a Sport TV. Não. Era o jogo também ao vivo, você não tinha chance de tape. Não era tão simples quanto hoje. E eu acho que se quem faz análise tática hoje em dia reclama de falta de respeito, eu também acho que falta um pouquinho de respeito a quem, com parquíssimos recursos, em outras épocas, em priscas eras principalmente, muito antes dos anos 90, fazia das tripas do coração para explicar para o pessoal de casa, de maneira didática inclusive, como os times jogavam, como era a formação tática do futebol contemporâneo. E falando nisso, eu recomendar o novo livro do PVC, né? O Escola Brasileira de Futebol. O PVC mesmo não se reconhece exatamente como um escritor, né? Não é um cara exatamente desse texto para um livro, né? Mas é muito bom, viu? É muito bom o passeio que ele faz pelas formas com que jogamos futebol. E ele relata isso. Há uma certa dificuldade em detalhes que hoje são meio claros, né? Até na forma de você escalar o time, né? Como que você escala, né? Da direita para a esquerda, o ponta vem antes do atacante. É bem interessante para quem curte esse tema. Copa 94. Brasil! Chegamos lá! Estamos na final! Agora é a taça na raça, Brasil! Vamos gritar juntos! Brasil, tetracampeão! Amanhã, Brasil e Itália, ao vivo. É bola na rede, é pura emoção. Todos juntos vamos, pra frente Brasil, Brasil. Levante a taça mais uma vez. Em 70, você comemorou o tri com a Globo, em cima da Itália. Agora, vamos buscar o tetra. Vamos torcer juntos. Brasil. Grande Hans Donner, hein? Em 70 você comemorou. Pô, vai 24, vai louco. Que isso. Enfim, o agora treinador Antônio Conte, meia daquela Itália, desmentia a tese de que a Itália estava cansada, de que a Itália ia chegar desgastada para a grande final. Para ele, o time estava melhor e mais bem preparado que o time do Brasil, a quem, segundo Conte, menos desafios foram colocados. Para ele, o Brasil teve uma tabela mais favorável. O Conte lembrou bem das expulsões do Tassotti, do Pagliuca, lembrou de uma estreia desastrosa da Itália, que podia gerar uma crise no elenco, lembrou das viagens, a Itália viajou mais do que o Brasil, e concluiu, no fim das contas, que aquele time do Arrigo Sacchi ganhara muita força mental. O time talvez não estava no seu auge físico, mas estava psicologicamente muito bem. Na sexta-feira, o Baggio sumiu da vista de todos e o treinador italiano foi dar uma entrevista falando sobre a ausência sentida que seria um time
sem o Baggio, colocando dúvidas para o público, para a torcida e fazendo, no fim das contas, o jogo de cena. O camisa 10 estava se esforçando ali nos bastidores para estar bem. O Baggio chegou com o boné para trás, cara fechada, caladão na Califórnia, enquanto Costa Curta foi quem falou aos jornalistas. Suspenso para o jogo da final, reclamou bastante da arbitragem, mudou o foco do papo e, no fim das contas, as manchetes foram para o Costa Curta. O Baggio estava lá quietinho, se ajeitando para jogar. E loucura a Itália reclamar da arbitragem antes da final, porque na semifinal, quem reclamou da arbitragem, e não foi pouco, foram os búlgaros. Se você pudesse voltar no tempo, Paulo Júnior, você preferia estar no Rose Bowl vendo Brasil e Itália ou nesse showzaço aqui? Nossa. Cara, os 3 tenores na véspera de final de Copa devia ter um contrato vitalício, gente. E tipo Academia Brasileira, morreu o Pavarotti, põe o outro. Quem é o melhor que tem? Põe, véspera de final Fecha de Copa. a banda, né? 3 tenores e só vai trocando, né? Exato, que isso, cara. Coisa maravilhosa, na noite, na véspera da final da Copa em Los Angeles, os 3 tenores, que são Luciano Pavarotti, José Carreras e Plácido Domingues. Foi bem. Cantando umas músicas de conhecimento brasileiro, outras que faziam parte ali do repertório tradicional italiano, que inclusive é a Casa Mundial da Ópera. Essa é uma coisa linda, né? Essa é trivia, achei aqui, hein? A primeira performance dos 3 tenores foi no encerramento da Copa de 90. É mesmo? Teve isso. Montou o time pra finaleira em Roma. Loucura, hein? Pois é, quem teve essa ideia tá realmente de parabéns. É uma pena que Joseph Blatter, a partir de 98 ali, depois de 98, não tenha dado sequência. E como o Wikipedia é maravilhoso, ele lembra que em 95, Bezerra da Silva, Moreira da Silva e Dicró gravaram o CD Os 3 Malandros em Concert. Eram os 3 malandros. O Brasilzão é absurdamente bom, hein? Grande Bezerra da Silva, Moreira da Silva e Dicró é pau a pau, hein? É pau a pau. Eu fico pensando nos 3, Pavarotti, Carreira. 34 concertos. Tem a lista dos concertos aqui. Que coisa linda. Mas imagina eles em Tóquio, em Yokohama também, Los na Angeles véspera. foi o terceiro concerto, 16 de julho de 94. Tiveram no Morumbi também, né? Em 2000. Pô, perdemos essa, né? Perdemos. Dia da final da Copa do Mundo. É dia de jogo, é domingão, e a crônica brasileira, no seu estilo domingueiro, despejou um mar de retrancas, suítes e cascatas na cabeça do povo trabalhador. Por exemplo, Maluf, prefeito de São Paulo em 1970, no último título, era de novo o prefeito em 94. Isso dá matéria, editor? Dá, claro que dá. Junta a história do Maluf de 70 com 94, faz umas comparações e junta outras coisas que eram em 70 e continuavam sendo em 94. Cid Moreira, incluso, né? O Jornal Nacional continuava com o Cid Moreira de 70 até 94. E aí, daí em diante, abriu a porteira, reportagem com quem nasceu no dia do Tri, reportagem com um adolescente que nunca viu o Brasil numa final,
aquela cantina italiana que o dono estava com o coração dividido e não sabia o que ia fazer, o médico que falou, olha gente, final de Copa é melhor a fazer extravasar, gritem mesmo, a saga do cara que não curte futebol e procurava uma sala de cinema justo na hora do jogo. Essa é a mala quadrada, né? Nossa. Muita matéria. O que não faltou foi matérias paralelas ao tema futebol. Uma grande festa, dia de final, vale a pena. E lembra da crônica do Cruyff? De domingo voltou a mostrar Romário sob a ótica do treinador do Barcelona. O holandês fez questão de dizer que foi ele quem contratou Romário, estava desmotivado no PSV e em 2 meses de Barcelona o baixinho se tornara a solução para o futebol brasileiro. Abre aspas para o texto do Cruyff. Agradeçam ao Barça a recuperação de Romário e lembram das leis para o Romário e para os demais? Caiu tudo na véspera da final. O hotel da seleção foi um desfile de insones pelo sábado. Viola, Branco, Romário estavam por lá até alta madrugada. Até o alarme de incêndio chegou a ser disparado, mas ninguém sabe direito quem ou por que disparou. Ansiosos, né? Eu não conseguiria dormir na véspera da final da Copa. Você tá maluco? Tá maluco. Em Pasadena, ouvindo os 3 tenores. Pois é, e aí, algumas coisas não mudam, né? A gente hoje fica olhando transmissão de jogo, aquela enxugada de gelo, né? Falta 2 horas pro jogo começar, os caras já tem que estar com informação ao vivo e tal. Em 1994, Tino Marcos narra do helicóptero o Brasil indo de ônibus para o estádio. Com todos os santos e todos os santos acompanhando a seleção brasileira, está terminando aqui a Freeway número 57 e chegando na 210 que vai pegar para o oeste. No final da 210 nós estaremos aí no Rose Bowl do estádio. Muita emoção, ansiedade aqui em cima comigo, ansiedade em todo mundo no Brasil e ansiedade também dentro do ônibus. Vamos ver o que o Parreira deve estar sentindo nessa hora. A gente sabe como o Brasil está torcendo, como o torcedor está acreditando. Aí essa entrada do Parreira, claro, era um off, né? Off. Já tinha gravado com o moço. Vamos. É bom o Tino Marcos. O Tino hein? Marcos é bom. Embora. Puta que pariu. Embora a série que ele está fazendo dos jogadores da seleção é maravilhosa. É muito boa. E apesar disso, eu acho que é o Tino Marcos, mas eu fiquei com uma pontinha de Marcos Uchoa ouvindo agora, viu? Eu confesso que eu não ouvi com essa atenção pra matar. Eu fui na tua. Pois é, vamos deixar o Alexandre Gisbrecht aí, que está certamente nos ouvindo, matar essa. Vamos. A Itália, Pagliuca, goleiro da Sampdoria, Mussi, lateral do Torino, Baresi, zagueiro do Milan, assim como Maldini, seu parceiro de zaga, Benarrivo, jogador do Parma, completa a linha de zaga, Berti, da Inter de Milão, Dino Baggio, da Juve, Albertini do Milan e Donadoni, também do Milan, formam o meio de campo, enquanto Massaro, do Milan, e Baggio, da Juve, formam um ataque. Tafarel, da Redina, Jorginho, do Bayern, Márcio Santos, do Bordeaux, Aldair, da Roma e Branco, do Fluminense, Mauro Silva, do Deportivo La Coruña, Dunga, do Stuttgart, Mazinho, do Palmeiras, Zinho, do Palmeiras, Bebeto, também do La Coruña e Romário, do Barcelona. É engraçado, fica pensando, e se o Márcio Santos tivesse virado Márcio só, né? Só Márcio? Só Márcio, né? Mauro. Porque, né? Mauro Silva. É o Mauro. É o Mauro, né? Bebeto e Romário é a duplaça, né? É a duplaça. Eu pego no pé do Bebeto, mas é a dupla, né? Não... até sonoramente. É muito bom a sonoridade, né? Bebeto ou Miller? Eu acho que o Miller era mais jogador que o Bebeto. Jogou mais, né? Não sei se jogou mais, era mais jogador. Era mais jogador. Não quer dizer que jogou mais. Né? Exatamente. Fernando Vanucci, Léo Batista, César Tralli, as ruas brasileiras, todo mundo na rua, telão. Para mais uma vez, como a gente sempre fala aqui, hipotecar a nossa solidariedade ao Vanucci, né? Vanucci. Que comeu uma bolachinha e foi pra rua e tá tocando celular no meio do programa, viu, Vanucci? No Plim Plim, toca celular e vira piada e fica por isso mesmo. Tamo de olho e viva o Vanucci. A história de hoje está para ser escrita daqui a pouquinho no Rose Bowl e eu quero saber como é que está o coração da galera aí no Brasil. É com você, Léo Batista. Meu caro Vanucci, o coração da galera disparou e vamos direto a São Paulo com o repórter César Tralli. Explode coração na maior felicidade. Mais de 20 mil torcedores em São Paulo lotam a Avenida Paulista numa festa de arrepiar.
todo mundo acompanhando aí a expectativa para ver o jogo no Jumbotron, a imagem de verdade. A Avenida Paulista é verde e amarela todinha, todinha. Nenhum carro pode mais circular por aqui. Apenas a emoção, a alegria e a expectativa do tetracampeonato. Muita gente que está aqui nunca viu o Brasil ser campeão. Vamos ao Rio de Janeiro com a repórter Isabela Scalabrini. O Brasil inteiro preparou aquela festa para ver o Brasil campeão. Vocês imaginem aqui na Vila da Penha, na zona norte do Rio, onde Romário nasceu. Olha só, a festa é animada pela bateria da tradição, baianas, passistas, uma grande festa e tem também torcedores de verde e amarelo. E aqui, ó, a rezadeira do Romário, Dona Maria Rosa, que já fez uma reza para ele hoje. E tá lá a galera de verde e amarelo. O pai do Romário já esteve aqui hoje e disse que o jogo vai ser 4-1, com 2 gols do Romário. Vamos agora a Salvador com o repórter José Raimundo. Brasil! A Bahia já está pronta para o carnaval. Uma grande corrente de fé domina todos os baianos. Uma corrente de fé e de alegria, porque depois do jogo, Brasil tetracampeão. Essa praça aqui no Farol da Barra, na Orla Marítima de Salvador, vai explodir. Todo esse povo aí vai assistir. Aí é o seguinte, né, Paulo? Uma é que o filho da puta que aperta o botão do Brasil Zil, ele tem um senso de oportunismo que precisa ser reconhecido, muito né? Bom, né? Entra um Brasil Zil instalado sempre na hora certa, ali no respiro. É bom. E, para quem não conhece, aí que o César Tralli falou que estava todo mundo na Avenida Paulista na frente do Jumbotron. A imagem de verdade. O Jumbotron nada mais era do que um telão, né? Um telão, mas era uma caixa, porque era um telão sem muita definição. Então, qualquer sol fazia com que o Jumbotron você não conseguisse enxergar direito a imagem. Então, ele tinha uma estrutura, uma caixa meio que protegido de sombra. Era uma parafernália, era um monstrengo, era um trambolho, mas funcionava bastante bem para eventos como esse. Você punha... dentro de ginásio fechado ele funcionava bem. Na NBA, no meio do campo, tinha o Jumbotron. Na rua já era um pouquinho mais complicado, mas enfim, era o telão dos nossos tempos ali. A gente que viveu os anos 90, o Jumbotron era importante, conhecido, respeitado, viu, Paulo Júnior? Era da Sony, a Sony que fazia. Muito bom. O jogo, a gente sabe, se lembra 0-0, arrastadaço. Jogo cansativo, até para quem assistiu, decidido nos pênaltis. Brasil se tornou o primeiro tetracampeão do mundo, encerrou um jejum de 24 anos sem levar o Mundial. A seleção homenageou Ayrton Senna, o Dunga mandou a taça pra puta que pariu, o Zagallo gritou pras câmeras. Ali é o começo do Brasil raivoso, né? Eu acho que ali é o ponto de virada, né? Quando os Dunga xinga a taça, o Brasil tá fadado ao ódio. E veio o famoso Day After. A Folha de São Paulo se saiu com essa: Copa breca a escalada do futebol defensivo. Em suma, a seleção brasileira, assim como a Copa em si, não era considerada tão desastrosa como algumas pessoas passaram a classificar depois. A base da percepção de uma Copa antidefesas foi a média de gols, maior média de gols desde a Copa de 82, e o esquema 4-4-2 foi o mais utilizado pelas seleções. Como a gente não deixa a bola parar e só não enfia jogo depois da final da Copa porque tem os comerciais, segunda-feira teve jogo. Novo Horizontino e São Paulo abriram a Copa Bandeirante num climaço, né? Brasil tetracampeão, calor do cacete, Pavarotti, voo da muamba, o bicho pegando, 24 anos sem ganhar essa porcaria. Um São Paulo e Novo Horizontino na segundona para estourar a programação. Segunda-feira de estreia. A Copa Bandeirantes reuniu os 6 primeiros colocados do Campeonato Paulista, mais o campeão da B e o campeão da C. Estadual, claro. E o campeão da C, inclusive, foi decidido dias antes, ali, um pouquinho antes da semifinal. O campeão da C, que me foge agora quem foi, mas eu pesquisei e me esqueci quem foi o time, mas ganhou. E foi para a Copa Bandeirantes. Você imagina que alegria para o São Paulo jogar numa segunda-feira de tetra. Esse jogo, a gente não vai com esse último áudio não, viu, Paulo? Porque a proposta foi falar de pré-jogo, né? É isso. Então não vamos fazer nada de pós-jogo, de festa do título, mas você sabe o que aconteceu, você sabe que o Galvão pulou abraçado com o Pelé,
é tetra, que o amarelinho estourou no SBT. Muito bom. E que era... Quem narrava? Essa é trivia, hein? Quem narrava no SBT? Quem narrava no SBT? Luiz Alfredo, né? Luiz Alfredo. Grande Luiz Alfredo. E Luciano do Vale também, falando, vamos ver o Bádio. Que ele falou depois que aquilo era ele secando, né? O vamos ver era um... Sai zica, nhaca. Você tem alguma expressão pra sair zica, assim, você costuma usar? Não, aliás, eu gosto que grita gol antes, viu? Acho que tem que gritar gol antes. Se sentiu que é gol, velho, é caixa. O Berti, nos jogos de basquete que eu ia assistir do Palmeiras, no arremesso livre do adversário, ele falava catiça. Catiça. Não tem um número científico sobre. Eu me arrisco a dizer que os caras continuaram acertando mais do que errando o lance livre. Mas catiça é bom. Toda mandinga vale a pena. E Brasil campeão do mundo, fantástico, rolando. Segunda-feira, 5 da tarde, já teve de novo a escolinha do professor Raimundo. Ainda não tinha malhação. O Brasil seguiu a sua toada mais ou menos como seria sem a taça. O Plano Real fez de Fernando Henrique Cardoso o presidente, e a partir de 95 é história para outros podcasts. Inclusive, se quiserem saber o que o Plano Real fez com o Brasil, perguntem para o Felipe Nobre Figueiredo, do Xadrez Verbal. E aí, assista o filme do Plano Real, que, Isso. Parafraseando os amigos do Choque de Cultura, tem que ver se é comédia, né? Tem que ver se é comédia, porque se for comédia é bom. Se for comédia é bom. Eles são bons esses caras. São bons. É isso? É isso, Paulo Júnior. Boa Copa, hein? Boa Copa. Mande um Telegram aqui pra Central 3 isso. falando quem vai ganhar a Copa. E assim que acabar a Copa, na quinta-feira, depois da final da Copa, a gente faz o Meu Time de Botão sobre o time que ganhou a Copa. Tá bom. Um time de botão instantâneo, expresso, pra desafiar os limites do espaço-tempo. Tá fechado assim, Pauleta. Valeu. Grande abraço.